Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um Guia do Espaço. E hoje não poderia ser diferente, porque hoje, exatamente hoje, dia 7 de junho de 2018, a NASA fez um anúncio super importante sobre as descobertas aí, novas descobertas que o rover Curiosity fez em Marte. Eu fiz live num outro canal que eu tenho, porque eu estou proibido de fazer live no Space Today. Já fiz vídeo no Space Today também e vou fazer vídeo aqui porque é assim que a gente tem que combater a desinformação, cara. É dose cavalar de tudo, entendeu? Aí a gente tenta combater a anemia, como eu falo para vocês. Vamos tentar entender tudo isso, porque já deve estar uma hora dessa, muita gente falando um monte de coisa, nada a ver. Então, para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, para quem não conhece o Curiosity é um rover, é um Jeep robô. Ele tem um tamanho aproximado de um Fusca, tá? É um Fuscão antigo, é daquele tamanho mais ou menos o Curiosity. Ele está explorando Marte desde 2012, num local chamado Cratera Gale. Fica ali aproximadamente na região equatorial de Marte. No meio dessa cratera tem uma montanha chamada Monte Sharp, ele está escalando ela agora. E durante a sua caminhada ali pela Cratera Gale, o Curiosity ele vai estudando a geologia. Eu brinco, eu chamo o Curiosity do melhor e maior geólogo do sistema solar, porque os estudos que ele faz realmente são sensacionais. Uma das principais ferramentas e uma das principais análises que o Curiosity faz de Marte é através de perfurações. Ele faz pequenas perfurações e ele pega o pó de rocha, aquela rocha pulverizada. Sabe quando você fura sua casa, parede da sua casa, sai aquele pozinho? Então ele pega aquele pó, joga aquele pó dentro do seu laboratório. Ele tem um laboratório geoquímico, digamos assim, e ali dentro ele faz todas as análises que ele precisa fazer. Fora isso, ele tem uma mini estaçãozinha meteorológica. Ele é um Jeep robô, um laboratório completo. Ele já fez muitas descobertas em Marte e hoje a NASA anunciou duas novas descobertas. Essas duas novas descobertas, na verdade, são dois artigos científicos que saíram na revista Science. Eu vou deixar os artigos para vocês pegarem aqui na descrição. Eu tenho uma conta no SlideShare, que é um site, né, muito legal para você compartilhar PDFs, apresentações e tudo mais. Então eu vou deixar os dois aqui. Vocês vão lá no SlideShare, dá download nos artigos que vocês vão ter eles. Os dois saíram na revista Science. Então vamos lá, são duas coisas, tá? A primeira, eu vou falar da primeira, não tem primeira nem segunda, tá? Eu vou falar primeiro sobre o metano, exatamente. Uma das coisas que é mais buscado em Marte, não só em Marte, quando você quer detectar vida em outros planetas ou em outros lugares, até mesmo na Terra. Tem um experimento muito legal que o pessoal usa satélite para detectar a presença de metano, né? Aonde que tem metano na Terra. O metano ele pode ser produzido por dois processos, um processo biológico e um processo geológico. Ou seja, se considerar o processo biológico, se você encontrar metano, você está encontrando vida naquele lugar. Sempre foi falado disso, desse metano em Marte. O problema é que em Marte o metano é um elemento traço, ou seja, ele existe pouca. A abundância dele, a concentração dele na atmosfera de Marte é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, a atmosfera de Marte é 96% de dióxido de carbono, 1,9% de nitrogênio e 1,9% de argônio. Isso quer dizer que sobra 0,2% para se dividir entre metano, oxigênio livre, água e outros gases traços. Ou seja, é muito pouquinho que tem, por isso que é difícil de detectar. O Curiosity, nesses anos todos que ele está explorando Marte, ele já havia detectado metano, só que esporadicamente, spikes, como a gente fala, não tinha nenhuma medida coerente do metano. Então, isso causou uma dúvida para os pesquisadores. Você não sabia se aquele metano ele podia ser uma contaminação, ele podia ser algum erro do equipamento, ele podia sim ser alguma emissão de metano esporádica ali em alguma determinada região de Marte. Isso aí não tem problema nenhum. Como que o Curiosity mede o metano? Ele tem do lado dele válvulas, o ar entra por essas válvulas, lá dentro esse ar então passa por todo o processo de espectroscopia, onde você consegue identificar as linhas, né, de emissão dos elementos químicos. O que aconteceu agora? Agora aconteceu a detecção do metano de forma
consistente, de forma coerente, ou, como eles dizem, e como até o título do artigo fala, a detecção sazonal, a detecção da sazonalidade do metano. Isso é muito importante porque você agora consegue relacionar a presença do metano com as estações do ano em Marte. Eu vou pôr o gráfico aqui para vocês verem como que é o gráfico, né? Um gráfico cíclico agora. E isso quer dizer o quê? Que no verão você tem uma maior abundância de metano na atmosfera do que nas outras estações do ano. Isso porque a atmosfera de Marte é rarefeita, os raios solares incidem com maior intensidade naquela região, já que é uma região equatorial, né? Ela incide com maior intensidade ali, os raios ultravioleta, né, incidem ali, e esse raio ultravioleta transforma ali, ele acaba liberando o metano das rochas, e por isso que você consegue detectar. No inverno e tudo mais, lembrando que a órbita de Marte é muito mais, a excentricidade é muito maior que a da Terra, também a inclinação é parecida, mas a excentricidade é maior. Juntando tudo isso, no inverno, nas outras estações, você tem uma menor incidência de raios solares, ou seja, o metano cai. Então o metano acompanha esse ciclo aí de estações do ano em Marte, o que é muito importante, porque agora você tem uma medida coerente, você mostra que o metano ele tem uma sazonalidade na atmosfera marciana, e isso é crucial para se entender tudo que acontece ali em Marte. Muita gente já está falando, né, que pode ter sido encontrada vida em Marte. Não, pode ser que não foi isso que aconteceu, tá? Foi essa detecção coerente, porque agora você sabe que tem essa emissão de metano ali. O metano, como eu falei, ele pode estar ligado a fatores biológicos ou a fatores geológicos, principalmente ali acumulações de rochas sedimentares. As rochas sedimentares onde o Curiosity ela passa por processos que pode acabar liberando esse metano também. Agora vão precisar de análises mais desenvolvidas, análises mais, né, com maior intensidade, e isso vai ser feito com os novos rovers que vão para lá, o Marte 2020 da NASA e o rover da ExoMars, da Agência Espacial Europeia, e da Roscosmos. Na órbita de Marte existe uma sonda chamada TGO, Trace Gas Orbiter, o próprio nome já diz, ela está procurando por gás traço, ou seja, ela está procurando por metano. E o importante dessa sonda é que ela vai poder detectar de onde está vindo a emissão do metano. Então, esse foi... eu estou falando que foi o primeiro, não é que foi o primeiro não, porque os dois saíram juntos, tá? Esse foi a primeira análise que eu queria fazer. Na mesma edição da revista Science, saiu outro artigo, que é sobre outra descoberta feita pelo Curiosity também, e aí sim, usando uma perfuração que ele fez numa rocha que a gente chama de mudstone. Tá? É um lamito, é um folhelho, é uma lama, é a lama quando vira rocha. Então, esse lamito, ou esse mudstone, ele tem 3 bilhões de anos de vida, nada mais é do que a lama que foi comprimida, que foi sedimentada, tudo ali, e o Curiosity perfurou esse mudstone. E quando ele perfurou esse mudstone, ele pegou esse pozinho, como eu falei para vocês, esse pó da rocha, ele pega isso, ele joga dentro do laboratório dele. Essa rocha, essa amostra lá dentro, ela é superaquecida até 900, 800 graus. Quando acontece isso, ela vaporiza, e esse vapor, ou seja, o gás, ele começa a percorrer os caninhos ali do Curiosity. Ele tem um sistema de tubo, como se fosse uma serpentina, e nesse cano aí vão acontecendo alguns processos eletroquímicos, vão separando essas moléculas até que ela chega numa câmara. Nessa câmara ela é atingida por um feixe de elétrons, e aí você consegue fazer a espectroscopia de altíssima resolução. Isso que é o importante do Curiosity. Ele faz uma espectroscopia de alta resolução. E quando ele faz essa espectroscopia, ele conseguiu detectar ali uma série de moléculas de compostos orgânicos. Isso é muito legal, porém não confunda com vida. Muita gente deve, ou já está, ou já falou que composto orgânico quer dizer que você encontrou vida. Não, você não encontrou vida. Embora a vida, os seres vivos, e tudo, não importa o que seja, ele seja formado por compostos orgânicos, a volta não é verdade, né? Não quer dizer que você encontrou composto orgânico, que você encontrou vida. Não necessariamente, isso está escrito até no site da NASA, vocês aqui sabem, né? A gente nem precisa falar isso, mas não encontrou vida. Encontrou esses compostos orgânicos, o que é muito interessante, sim.
É interessante, porque os compostos orgânicos, à medida que eles vão se unindo, à medida que eles vão se ligando, eles formam moléculas mais complexas, macromoléculas, querogênio, entre outras coisas, e podem sim, porque não estou falando também que não pode, mas ele pode sim estar relacionado a algum tipo de vida. Isso aí vai precisar de mais análises de outras perfurações. Lembrando que o Curiosity perfura bem pouquinho, a Marte 2020 vai perfurar mais, vai fazer furos de até 2 metros em Marte, e aí sim nós vamos poder tentar matar essa charada, mesmo porque os outros rovers que eu falei, a Marte 2020 não, desculpa, a ExoMars, tá? A Marte 2020 não. A ExoMars e a Marte 2020, elas estão levando equipamentos para ir atrás de bioassinaturas, coisa que o Curiosity não olha, ele não olha por bioassinaturas, tá? Então, isso aí é uma coisa também que tem que tomar muito cuidado. Mas são duas descobertas muito interessantes, mostrando aí que o rover já se pagou, né, com tanta descoberta que ele fez em Marte, e tudo isso agora você passa para um próximo passo na ciência, né? Então, descobrimos metano, descobrimos compostos orgânicos, e agora, da onde que ele vem, o que que ele é, como que ele é e tudo mais? Então vamos fazer novas análises, vamos esperar as novas sondas, os novos rovers chegarem lá para poder fazer tudo isso. Então, esse é o resumão do que foi anunciado pela NASA hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Fazendo aquele resumo executivo, foram duas coisas: sazonalidade do metano na atmosfera marciana e compostos orgânicos numa rocha de 3 bilhões de anos de vida. Muito legal tudo isso, o Curiosity continua lá trabalhando, a furadeira dele passou por alguns problemas. Na verdade, esses furos aí, eles são um pouco antigos, tá? Porque desde dezembro de 2016, o Curiosity não fura mais a rocha em Marte. A furadeira dele deu pau e agora, só agora que eles consertaram. Se vocês quiserem, vão lá no Space Today, eu contei toda a trilogia, digamos assim, da saga para arrumar a furadeira, a broca do Curiosity, beleza? Então, esse foi o anúncio da NASA. O anúncio aí demorou cerca de 1 hora, com representantes do JPL, com o pessoal ali que entende ciência planetária da NASA, tudo isso falando sobre esses dois anúncios, tá? Os artigos estão aqui na descrição. Quem quiser, quem se interessar, os 2 artigos da Science estão aqui para vocês darem uma lida e entenderem melhor toda essa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Resumindo aí para vocês o que a NASA anunciou hoje. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, para ajudar o vídeo e o Blablalogia aqui a ganhar relevância. Pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui!